E aí pessoal, bem-vindos a mais um vídeo do canal Clube do Design. Eu sou Lilt Christian e no vídeo de hoje eu vou responder a uma dúvida que é bem recorrente. Muitas pessoas acabam se preocupando com esse tipo de questão, que são os formatos padrão para impressos, para cartões de visitas, para panfletos, para folders, para cartazes. Muita gente se preocupa com formatos padrões para esse tipo de projeto. Na verdade, dentro do nosso segmento, dentro do design gráfico, da produção gráfica, de um modo geral, sempre houve esse tipo de preocupação em se basear em padrões. Seja para impressão, seja para material para web, seja para desenvolver orçamentos, enfim. Existe essa preocupação, ela não é de todo o mal, mas ela acaba se tornando em determinadas situações um fator limitador, porque as pessoas acabam se prendendo a padrões e seguindo especificamente, estritamente, apenas os padrões que lhes são apresentados e acaba deixando de criar, acaba deixando de explorar o seu potencial criativo quando ela vai desenvolver algum projeto impresso. Eu já falei sobre formatos de papel, onde eu mostrei essa tabelinha aqui para vocês da Caco Gráfica em um vídeo do dia a dia na gráfica, onde eu falei mais especificamente sobre economia de papel na hora da impressão, na hora de escolher o seu formato. Eu vou deixar o link aí na descrição para você ver. Mas na verdade essa abordagem de padrão, de formato de papel, de economia, ela é muito semelhante com a abordagem desse vídeo aqui, mas eu achei legal a gente separar um vídeo só para falar sobre padrões de impressos e sobre os formatos do material que você pode desenvolver. Muita gente me pergunta: Lilt, qual que é o padrão para imprimir cartão de visita, qual que é o padrão para imprimir folder, o padrão para imprimir cartaz, qual é o tamanho padrão, não é? O padrão, as pessoas pensam assim que existe um tamanho padrão para qualquer tipo de material que ela vá desenvolver. Longe, na verdade, de existir um padrão pré-determinado sobre cartões de visitas, sobre formatos de panfletos, de folders. Na verdade, o que existe é o uso comum, digamos assim. As pessoas, a maioria das pessoas que trabalham com produção gráfica, que trabalham com gráfica, com impressão, de um modo geral, elas adotam alguns formatos padrão para alguns tipos de projetos, seja para facilitar na hora de desenvolver um orçamento, seja para facilitar na hora de imprimir um material em um formato já pré-determinado, tá? Então não existe um padrão para folder, não existe um padrão estabelecido para cartão de visita, não existe um padrão estabelecido para panfleto. O que existe é um consenso, é o uso comum de pessoas que adotaram esse formato. Esse formato acabou se popularizando em gráficas, com produtores gráficos, com arte finalistas, com designers gráficos. E é isso que eu vou mostrar para vocês aqui, tá? Eu mostrei no vídeo sobre economia de papel essa tabela aqui da Caco Gráfica, onde ela exibe os formatos de corte, né, de papel. Eu já utilizei outras tabelas, eu achei essa da Caco Gráfica já tem alguns anos, eu vou deixar o link aqui embaixo para você baixar, tá? Ela está disponível gratuitamente, e essa tabela foi a que mais me agradou em termos de informações. As informações são mais completas. Ela mostra tanto os formatos de papel de corte, tá? Ela mostra também o formato da mancha de impressão, que é a área útil dentro desse papel, seguindo uma pinça que foi estabelecida por essa própria gráfica, tá? Um tamanho de pinça. E também ela mostra aqui em vermelho, caso você seja um produtor gráfico, caso você seja um impressor, ela mostra também qual que é a linha de primeiro corte, ou seja, onde você vai dar o primeiro corte com a guilhotina para você chegar nesse tipo de formato, tá bom? Então, esses aqui são os padrões gráficos utilizados pelas gráficas do Brasil e do mundo, não é, que utilizam um padrão europeu de impressão, tá? Eu não sei, se eu não me engano, esse padrão é o padrão europeu, tá? O formato 66 por 96 sendo o formato 1. Esse é um dos formatos. Existem outras tabelas com o formato 1 maior ou menor, dependendo aí do padrão adotado, tá? Mas existem basicamente dois grupos de formatos de papel, que são os grupos de papéis gráficos, que são esses onde você recebe, a gráfica compra uma folha de papel formato 1 de 66 por 96 centímetros, e a partir daí ela faz a derivação dos outros formatos de papel através de cortes com guilhotina, tá? Esses formatos de papel que você encontra aqui dificilmente são vendidos prontos. Então, geralmente
geralmente você, quando precisa comprar esse tipo de papel, ou você compra diretamente da distribuidora, ou você compra diretamente da gráfica que faz o corte para o formato que você quiser. E existem os tamanhos padrões comerciais, então são os formatos gráficos e os comerciais, que são aqueles vendidos na papelaria e que você encontra por padrão na maioria, se não em todos os aplicativos de criação gráfica, como o CorelDRAW. Quando você clica aqui para criar um novo documento, você tem um tamanho de papel A4, A5, A6, tá? A0, A1, A2, A3, A4, A5, A6, o formato C e o formato B. São padrões comerciais internacionais estabelecidos a partir de norma ISO. Eu não sei te dizer se o padrão gráfico também possui norma ISO, mas se eu não me engano, esse formato 1 aqui, ele também é estabelecido por uma norma. No Photoshop também você encontra aqui International Paper, os padrões comerciais ISO. No Illustrator você tem aqui também os mesmos padrões, embora as opções sejam menores, e no InDesign também as mesmas opções. Quando você trabalha com produção gráfica, é obrigatório, tá? É fundamental que você tenha conhecimento sobre os formatos de papel disponíveis, os padrões de papéis utilizados dentro do segmento gráfico e os padrões de papéis utilizados normatizados pela norma ISO. Eu vou deixar o número da norma aqui embaixo, tá? Como referência para vocês darem uma lida, para vocês entenderem melhor como é que funciona essa questão do padrão ISO, tá? Então, quando a gente fala de padrão de impressão e de padrão de projeto gráfico, de panfleto, de folder, de cartaz, você está, na verdade, associando diretamente esses padrões, tanto a padrões comerciais quanto a padrões gráficos. E aí que começa todo o problema, toda a questão da discussão de qual que é o melhor formato para panfleto, qual que é o melhor formato para folder, qual que é o melhor formato para cartão de visitas, tá? Para início da discussão, eu vou dizer para vocês o seguinte: não existe padrão para projeto criativo, tá? Você não pode, de maneira nenhuma, limitar a sua criatividade, limitar o seu processo criativo a padrões. Isso não existe, tá? Você, na verdade, vai acabar limitando o seu próprio trabalho. O que existe, como eu falei no começo do vídeo, são consentimentos, são consensos, tá? Pessoas que acabaram utilizando muito um padrão, gráficas que tabelam seus preços baseados em padrões mais comumente impressos, mais comumente utilizados, adquiridos pelos seus clientes, e isso acabou caindo dentro do senso comum, tá? Mas quando você vai desenvolver um projeto, eu posso dar um exemplo para você. Muitas pessoas utilizam, eu vou utilizar aqui o CorelDRAW porque é mais fácil de a gente mudar o tamanho do papel. Quando você fala de tamanhos comerciais, o tamanho padrão ISO, por exemplo, é muito comum que as pessoas desenvolvam panfletos, aqueles panfletinhos, está falando agora um pouco sobre os formatos mais comuns. As pessoas desenvolvem aqueles panfletinhos que vão para a rua no formato A5, A6, tá? É aquele formato menor. Vou dar 2 cliques aqui e vou pintar de vermelhinho para você ver o tamanho, tá? No A6 é aquele formato que tem 1/4 de página, 1/4 de uma folha A4. São os panfletinhos que são distribuídos geralmente para delivery, para propaganda eleitoral. Não estou falando de santinhos, né? Que santinhos tem um tamanho um pouquinho menor. Mas são os panfletos menores, aqueles que são um tamanho, como você pode ver aqui, o tamanho A6 ele é 148 por 105 milímetros, como se fosse um 10 por 15 de um tamanho fotográfico ISO, tá? Você tem também o A5, que é metade de uma folha A4, que seria aquele panfleto um pouco maior, que tem espaço para mais informações e que seria a metade de uma página A4, tá? É um panfleto um pouco maior que também é muito utilizado para material publicitário em geral. E você tem o panfleto maior, que é o formato A4. Dificilmente você encontra realmente panfletos no tamanho A4. Você encontra mais folders no tamanho A4, né, ele de ladinho, com a orientação paisagem, viradinho de lado. Você encontra ele em formato de folder, dobrado em 2 partes, né, com 2 dobras, fica aí um trifold. Tá? Então, esses são formatos puramente comerciais. Fora também o padrão A3, né, que é muito utilizado em cartazes. Olha só, esse aqui é o tamanho A3, vou pintar ele aqui de rosinha, tá? Então você tem o A5, o A6, ou melhor, o A6, o A5, o A4 e o A3. Quanto menor for o número, maior é a folha de papel, tá? Então, cartazes, panfletos ou cartazes menores e folders, que seria o formato A4, aqui os cartazes são o A3. Aqui você tem panfletos no formato A6, A5,
A4, A5, isso. Formato A5, que seria a metade de uma folha A4. É comum também você ver panfletinhos dobrados no meio, nesse tamanho. E tem o A6, que é um formato bem menor, o 10x15, aqui o 15x20, o 20x30. Depende aí de como você chama na sua região, na sua cidade, tá? Então esses são formatos que são comumente utilizados, tá? Seguindo o padrão comercial, principalmente quem trabalha com impressão a laser, que compra papéis comerciais de Resma, A4, A3, utilizam esses formatos, tá? Nas gráficas, digamos assim, no pessoal que utiliza o padrão gráfico de impressão, você tem alguns tamanhos diferentes. Você tem, por exemplo, seguindo como referência aqui, o tamanho A6, que seria aquele panfleto menorzinho, você tem duas ou mais opções de formato. Você pode, por exemplo, utilizar o formato 18, que é 16x22, ou o formato 32, que é o formato 16x12, que é o que mais se aproxima do 10x15. Você tem também aqui o formato 30, que é 19x11. E se você for olhar para o formato A6, você tem aqui os padrões, A5, aliás, tá? Você tem aqui os padrões 18, que é 16x22, que é o mais se aproxima do formato A6, que é o A5, que é o 15x20. Mais ou menos desse tamanho, e o formato 16, que é 24x16, que já é bem maior. Então você tem várias opções, e isso não quer dizer que isso aqui seja um padrão que você pode sempre desenvolver nesse tamanho. São padrões que são, como eu falei no começo, são consensuais. Muitas pessoas utilizam e acabou caindo no uso comum, tá? Mas quando a gente fala sobre a questão de como ou de qual tamanho eu posso utilizar no meu material gráfico, gente, você pode procurar uma gráfica e perguntar lá, ele já tem preços tabelados para os formatos mais usados, formato 18, formato 32, formato 16, que são os formatos baseados mais próximos nos formatos comerciais, mas isso não quer dizer que você deva seguir isso como um padrão. Eu, como arte finalista, eu já desenvolvi panfletos ou folders no formato 3. É um formato grande, onde no final eu desenvolvi um folder com 3 dobras, tá? Onde a gente tinha um material super grande depois que abria. É um material grande, utilizado tanto para você explorar bastante o espaço com imagens ou com muita informação. Eu também já desenvolvi material no formato 4. Folders com 4 dobras, onde a gente ia dobrando, era uma dobra diferente, e a gente tinha aí um formato fechado bem bacana, bem legal. Assim como também é muito comum a gente desenvolver folders, aqueles folders com 3 dobras, com 2 dobras, aliás, aqui com 3 partes, no formato 9, que é 22x32, é o que mais se aproxima do formato A4, tá? Então a gente tem essa variedade grande de formatos de papéis comerciais e formatos gráficos, e de maneira nenhuma você deve seguir isso como um padrão. O que vai determinar o que é melhor para o seu tipo de projeto é justamente o tipo de projeto que você está desenvolvendo, e muitas das vezes o fator determinante, o principal fator é orçamento, quanto você está disposto, quanto você tem disponível para gastar com aquele projeto. E é aí que vem os formatos padrões, que são os mais baratinhos, que todo mundo imprime, e é por isso que as pessoas acabam confundindo esses formatos com o formato padrão ou o formato ideal para qualquer tipo de panfleto. E a dica que eu dou para você, sempre que você for utilizar material para gráfica, você se basear sempre em um formato padrão gráfico. Não utilize os formatos comerciais, é uma recomendação, não é uma regra, tá? Então a minha recomendação é que você sempre utilize os formatos comerciais. Ou melhor, os formatos gráficos, não utilize os formatos comerciais. Se você perdeu o vídeo onde eu falei sobre economia de papel, dá uma clicada aqui embaixo, eu vou deixar também um outro link para um vídeo que eu falei sobre sangria, sobre como funcionam as pinças, a área de pinça, a área de impressão, mancha de impressão. Eu vou deixar tudo linkado aqui embaixo. É muito importante que você assista a esses vídeos para você entender melhor como é que funciona essa questão de economia de papel, de formato gráfico, de como você produz um material para impressão, se baseando sempre nos formatos de papel onde o seu material vai ser impresso. Dessa maneira você desenvolve o seu projeto com 100% de aproveitamento da área útil de impressão ou da mancha de impressão desse papel, e também sem acabar desperdiçando papel, jogando dinheiro fora, deixando aí o seu material mais caro, tá? Então sempre desenvolva o seu projeto de maneira criativa, deixe os padrões de lado. Se você vai desenvolver um panfletinho rápido, uma coisa
singela, digamos assim, aquela coisa padrão que o vizinho lá da esquina pediu, que a padaria do bairro solicitou, ou até mesmo uma grande empresa está precisando de um panfleto para ser distribuído com uma saída mais alta, sem precisar de muita firula, sem precisar de um acabamento diferenciado, você pode ir numa gráfica e verificar lá quais são os formatos que tem mais saída. Geralmente são os formatos menores, formato A6 e A5, tá? E falando do padrão gráfico, a gente tem aqui, só para completar aquela parte de comparação, o panfletinho pequeno no padrão gráfico é o formato 32, né? Que é o 10 por... Na verdade, o tamanho do papel é o 12 por 16,5. Então, você tem aqui 120 por 165, tá? Então, olha só a diferença do formato comercial, tá? Você tem aqui o formato comercial, que é esse vermelhinho aqui embaixo. Eu vou botar aqui ele de amarelo, tá? E o formato amarelo é o formato gráfico. Então, você tem um papel maior. Ok? A mesma coisa no formato A6, A5, que é o panfleto um pouco maior. O formato 18, ele é 16 por 22, se eu não me engano. O formato 18, 16 por 22 é o tamanho do papel. Então você tem 116, 160 por 220. E olha só, eu vou dar 2 cliques aqui e vou pintar ele de laranja, tá? Então olha só, você tem aqui o formato A6, que é o formato comercial, e o formato gráfico, que é um pouco maior, tá? Isso vale também para o A4. A gente tem o formato 9, que é 220 por 320. Ok? Esse aqui é o formato 9. A gente tem o formato 4, que é 330 por 480, que é o formato do cartaz, que é esse formato maior aqui de fora. Então você observa que a gente tem aí diferenças físicas entre os padrões comerciais e os padrões gráficos, e isso você pode usar a seu favor. Para quem imprimir um cartaz em formato A3, se eu posso utilizar um papel maior e imprimir no formato 4. Além disso, você tem os formatos maiores ainda, formato 6, formato 2, formato 1, tá? Dificilmente se encontra uma gráfica que imprime em formato 1, é só gráficas de grande porte, ou que tem equipamento grande o suficiente. Mas você tem todos esses padrões para você explorar a seu favor. Seja para cartões de visita, o pessoal usa muito cartão de visita naquele padrão 9 por 3 centímetros. Tem lugares que você encontra cartões de 85 por 55, que seria 8,5 por 5,5 centímetros. Tem lugares que é 8 por 5, 8,5 por 4. Não faz diferença, gente. Eu gosto muito de trabalhar com formatos quadrados, formatos redondos, tá? Que não deixa de ser um quadrado, né? Onde eu já desenvolvi cartões de visitas com o formato de 60 por 60, então 6 centímetros, ou 50 por 50, tá? Você pode desenvolver cartões de visitas em formatos quadrados menores ou maiores. Você pode fazer cartões de visitas de diferentes padrões. Existe o padrão ISO para cartões de identificação, cartões de crédito, crachás, que seria o ideal para utilizar para cartões de visita também. Mas na maioria das vezes a gente utiliza aquele padrão que é o 90 por 50, né? Que é o padrão de cartão de visita mais comum e mais popular. Mas isso também é apenas por utilização de consenso, para distribuir melhor os cartões na página, sendo que você pode utilizar qualquer um desses formatos aqui, tá? E você pode comparar, você pode colocar os seus cartões de visita dentro dessa página, dividindo ou um ou outro formato de papel, para que você possa utilizar esse padrão como referência para desenvolver o seu cartão de visita, coisa que eu já mostrei lá naquele vídeo sobre formatos de papel, tá? Bom, então é basicamente isso que eu queria falar para vocês. Essa questão de padrão, gente, tá? Existem os padrões consensuais, existem os padrões que todo mundo usa, mas não se baseie nisso, tá? Você pode se basear nisso para serviços mais simples, serviços mais rápidos, ou se você tiver com preguiça de desenvolver um trabalho com um acabamento diferente, ou se você tiver com um orçamento reduzido, você vai precisar seguir padrões, tá? Aí, nesse caso, é melhor você conversar com a gráfica, ou você dar uma pesquisada no seu bairro para ver o que comumente é distribuído na localidade, tá? Mas se você tiver tempo, se você tiver orçamento, e se você quiser desenvolver um trabalho mais legal e fugir do padrão, fazer uma coisa diferente, baseie-se nos formatos comerciais e desenvolva o seu trabalho aproveitando esses formatos. Você pode dividir o formato 14, por exemplo, em 3 e fazer um panfleto com o formato de 1/3 do formato 14. Pode fazer um panfleto com a metade do formato 8. Pode fazer um panfleto com o formato 15, que é mais quadradinho. Então você pode explorar isso para que você possa desenvolver um trabalho mais bacana, mais bonito, sendo que, é claro, quanto menor o formato ou
quanto mais distribuído ou melhor distribuído ele estiver na página, você vai conseguir economizar no seu orçamento, vai conseguir economizar aí no seu impresso, beleza? Se você tiver qualquer dúvida ou sugestão em relação ao que foi mostrado aqui nesse vídeo, é só usar os comentários aqui embaixo. Se você gostou, clique em gostei. Não se esqueça de compartilhar o vídeo com seus amigos e de se inscrever no canal do Clube do Design. A gente se vê no próximo vídeo. Um forte abraço. Tchau, tchau.